Um vídeo do canal Ponderações, e hoje o que me leva a refletir é a relação da igreja com o poder e a passividade dos seus membros. Vejo no Brasil a igreja cristã, em sua vertente evangélica, apoiar friamente o atual governo, que aplica políticas perversas contra o trabalhador, tirando seus direitos. Vejo uma igreja passiva que assiste o Estado aplicando política perversa contra os aposentados e contra os futuros aposentados, fazendo-os trabalharem mais por mais anos. Vejo no Brasil a igreja cristã, em sua vertente evangélica, omissa em relação às falas violentas de um governo violento. Vejo no Brasil a igreja evangélica agora não só passiva, mas ativa, apoiando uma prisão injusta em segunda instância contra um homem que militou em favor das causas trabalhistas. Esse homem que, com suas políticas voltadas aos trabalhadores, engendrou um crescimento no Brasil financeiro que atingiu as classes mais baixas, fazendo-as ascender socialmente. Vejo em um país vizinho, na Bolívia, a igreja cristã, agora em sua vertente católica, empunhar a Bíblia e o crucifixo, festejando a derrubada inconstitucional de um presidente eleito pela maioria, um presidente indígena que representa os interesses da maioria nativa boliviana. Vejo uma igreja institucionalizada, totalmente distante dos evangelhos, totalmente distante da causa de Cristo. Vejo os evangélicos no Brasil, engravatados ou não, disputarem no Facebook questões teológicas, porém totalmente indiferente ao que está a ocorrer de concreto no Brasil. Vejo discussões a respeito de escatologia, de soteriologia, porém nenhuma preocupação real e prática com os pobres. Vejo e me assusto. Vejo cristãos se enfraquecerem na fé por não verem o Cristo nesses ambientes institucionais. Vejo a igreja escandalizar as massas. Vejo a igreja escandalizar pertencentes a outras feições religiosas. Vejo em nome de Cristo pastores e bispos enriquecendo, tornando-se milionários, roubando o dinheiro daqueles que contribuem, mas pouco têm. Vejo uma igreja alienada. Vejo uma igreja defender um homem vil. Vejo uma igreja defender um homem que rouba o direito dos trabalhadores. Vejo uma igreja sem misericórdia. Vejo uma igreja sem compromisso social, sem compromisso com o povo.
Vejo uma igreja em que vê no ser humano apenas um aspecto etéreo, espiritual, mas não consegue enxergar o homem em sua integralidade, em sua totalidade. O homem é alma, é corpo, mas de forma fundamental o homem é homem, um ser existente. E esse homem, como ser existente, não tem sido contemplado por essa igreja. Vejo e me assusto. Vejo postagens daqueles que defendem a causa progressista, daqueles que defendem a causa do trabalhador, daqueles que defendem a causa dos oprimidos, sendo atacadas por esses mesmos religiosos que falam em nome de Deus, em nome das Escrituras. Vejo Bíblias empunhadas, porém empunhadas e indiferentes à causa do oprimido. Vejo uma igreja opressora, uma igreja que apoia um golpe de Estado, como ocorreu na Bolívia, se ajoelha e afirma estar entregando para Deus o palácio governamental. Porém, na verdade, está entregando o poder ao mercado e a interesses internacionais, principalmente os interesses imperialistas. Vejo a igreja apoiando interesses imperialistas que visam roubar os bens das nações mais frágeis. No Brasil, o pré-sal, na Bolívia, o gás, na Venezuela, o petróleo. Vejo engravatados, em nome de Deus, agredindo progressistas, que, em nome de Deus, defendem a liberdade de expressão, defendem a liberdade de um indivíduo ser o que ele deseja ser sexualmente, ou que ele entende ser sexualmente. Vejo a igreja, essa mesma igreja engravatada, neopentecostalizada, defender a sua fé, invadindo a laicidade e agredindo a laicidade. Vejo e me entristeço. Na contramão desse cristianismo, eu vejo Cristo, que tem misericórdia dos oprimidos, que dialoga com as prostitutas, que dialoga com aqueles que são colocados às margens da sociedade, que se preocupa com os doentes, que se preocupa com os oprimidos, que constrange a repartir e dar em dobro tudo o que ele defraudou. Vejo esse Cristo que exalta o humilde, que se compromete com o pobre e chama de bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Nessa igreja institucionalizada, não vejo Cristo. Nessa igreja institucionalizada, vejo os crentes no conforto de suas casas, ou na vaidade intelectual de suas discussões teológicas. Mas não vejo Cristo, porque Cristo atuava nas ruas em favor destes necessitados. Vejo essa igreja apoiando um governo que, por exemplo, defende a taxação do SUS. Mas vejo Cristo que ia curar os enfermos. Vejo também o Evangelho real. O Evangelho real que nada tem a ver com essa igreja institucionalizada. Vejo, por exemplo, em Atos dos Apóstolos,
Uma igreja ao qual, segundo diz a Escritura, todos os que não pertenciam a ela gostavam da sua presença. Vejo um Cristo que denuncia a opulência dos ricos, em que fala que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas, por outro lado, vejo essa igreja institucionalizada, ao lado dos ricos, ao lado dos poderosos e apoiando políticas que tiram do trabalhador e favorecem aos ricos. Vejo o Evangelho, como por exemplo no livro de Tiago, que em relação aos ricos, ele aponta o ai da ameaça. E é com Tiago que eu vou encerrar a minha reflexão. Pois bem, agora vós, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para vos sobrevir. A vossa riqueza apodreceu e as vossas vestes estão carcomidas pelas traças. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a sua ferrugem testemunhará contra vós e devorará as vossas carnes. Entesourastes como que um fogo nos tempos do fim. Lembrai-vos que o salário do qual privastes os trabalhadores que ceifaram em vossos campos clama, e os gritos dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Saúde e paz.